pagamentos que não acabam mais e dívidas que parecem não parar de crescer. Os efeitos dos juros abusivos são conhecidos por muitos. Comuns em financiamentos, eles são mais altos do que deveriam e podem ser evitados. Juros abusivos, assunto da nossa coluna Direito do Cidadão. Aqui no estúdio, eu recebo a advogada Juliana Ribeiro. Boa tarde, Juliana. Boa Seja tarde, bem-vinda aqui ao Ruth. Jornal Minas. Obrigada pelo convite. E você de casa, envie sua pergunta sobre juro abusivo para o nosso WhatsApp e participe desta entrevista. O número é o 31 98362 5628. Juliana, vamos começar então explicando para as pessoas o que é o tal do juro abusivo. O que contextualiza um juro abusivo? A questão que deve ser considerada por todo consumidor o ponto principal é a questão da transparência nas negociações, na hora da contratação de um determinado produto, principalmente o que é muito em voga em relação a juros abusivos, a questão dos contratos bancários. Há vários tipos de produtos oferecidos pelos bancos e o que tem que ser diferenciado é esse tipo de produto, subproduto bancário, por exemplo, contrato vinculado a cartão de crédito, contrato de financiamento regular, esse tipo de coisa. E dentro dessas contratações, observar se estão sendo observadas a transparência na delimitação de todos os encargos que serão cobrados no caso de uma inadimplência. Como, por exemplo? Vamos dar um exemplo para que as pessoas entendam. Que encargos seriam esses, por exemplo, considerados justos, né? Por assim dizer. Sim, é porque são vários tipos de encargos embutidos dentro de uma determinada contratação. A gente tem o que a gente chama de juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência e capitalização de juros. Tudo isso são pontos que são incluídos em contratos, dependendo do tipo de contratação que está sendo realizada. O contrato de cartão de crédito, por exemplo, tem ali embutido uma possibilidade de um financiamento, quando o consumidor não consegue pagar aquele valor mínimo, né? Não consegue atingir o pagamento do valor total que foi gasto e acaba fazendo o pagamento de um valor mínimo e refinanciando a outra parcela. O contrato de cartão de crédito tem cláusulas específicas e hoje, apesar da gente contar com o Código de Defesa do Consumidor sendo aplicado para as relações de consumo também no que tange aos contratos bancários, há uma tendência no judiciário de se entender que a observância e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esses contratos não é tão ampla a ponto de desconstituir a liberdade das partes. Normalmente, todas as faturas de cartão de crédito vêm estipulando, vêm estabelecendo tudo que está sendo cobrado. A melhor forma do consumidor que está nos assistindo saber se o contrato que ele tem ali de um refinanciamento do cartão, ou então, às vezes, o próprio financiamento do veículo, se tem juro abusivo, qual que é a melhor forma? Procura um advogado ou é possível que ele mesmo, ao ler o contrato, perceba essas cláusulas abusivas? O primeiro ponto é, antes de celebrar um contrato, observar se todas as cláusulas estão bem claras, porque às vezes a pessoa está ali no momento de necessidade e tem aquela prioridade para ser resolvida. Então, o primeiro ponto é observar se o contrato está bem claro em relação a isso. Depois, no momento da fatura, observar se as cláusulas estão bem dispostas em relação ao que foi tecnicamente trazido no contrato e, em caso de dúvida, procurar um advogado. As pessoas têm um pouco de medo, às vezes, de reclamar esse tipo de coisa junto à justiça, por medo de ter o nome incluído em algum cadastro aí de mal pagador, por estar questionando um pagamento. Isso não existe, né? Isso também é crime se acontecer, não é? O fato de questionar a dívida por si só não pode gerar esse cadastro indevido. Esse seria um cadastro indevido, pelo fato do consumidor estar buscando um questionamento ou um esclarecimento em relação à cobrança que lhe está sendo imputada. Mas o fato dele estar inadimplente e essa inadimplência ter sido comunicada, ter sido notificada ao consumidor, pode gerar um cadastro e esse cadastro não será indevido. Então, não tem nada a ver, não é isso, Juliana? A pessoa está devendo, o nome dela está incluído. Agora, questionar o valor e perguntar e querer uma renegociação, isso o consumidor tem sempre direito e é válido. Exatamente. Ótimo. Obrigada, Juliana, por sua agradeço. presença aqui no Jornal Minas. Estou à disposição.